E aí pessoal, aqui que fala o Lucas MG e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês uma análise completa de Mercenário, Anatomia de um Assassino, mais um lançamento da Marvel cuja história é focada na origem do grande vilão. Como vocês sabem, a Panini tem lançado uma série de encadernados com histórias de vilões do universo Marvel, como a do Thanos, Doutor Destino, Caveira Vermelha e muitas outras. Na minha opinião, a grande maioria desses materiais tem uma qualidade bem mediana. Geralmente não é nada demais, mas são leituras divertidinhas para passar o tempo. Porém, com esse encadernado no Mercenário, fico com as expectativas bem altas. E fui esperando uma história mais interessante, afinal esse é um personagem muito bom que tem muito potencial. Se a leitura correspondeu às minhas expectativas ou não, vocês saberão logo após a sinopse. O Mercenário é um vilão do universo Marvel, mais especificamente do Demolidor, que surgiu nas páginas de Daredevil 181, lançada em março de 1976, escrita por Marv Wolfman e ilustrada por Bob Brown. Teve muita importância nas sagas do Homem Sem Medo, e é considerado um dos seus maiores e principais vilões. Na minha opinião, ele é o maior vilão do Demolidor mesmo, embora alguns achem que seja o rei do crime. Aí vai do gosto de cada um. Bem, agora chegou a hora de falar da sinopse de Mercenário, Anatomia de um Assassino. A história começa com dois agentes do governo em um interrogatório com o mercenário, que no momento está preso em uma prisão de segurança máxima. Bem, acontece que o mercenário roubou bombas nucleares e agora esses tais agentes do governo precisam dar um jeito de descobrir onde essas bombas estão. Para isso, um deles tenta tocar uma ideia com o mercenário para ver se ele consegue tirar alguma informação. E a partir daí o próprio mercenário começa a contar mais sobre o seu passado, que nos é mostrado em vários flashbacks durante a história. Mas é óbvio que o mercenário vai ficar fazendo provocações e coisas do tipo, então isso vai mexendo cada vez mais com o comportamento dos agentes. Até porque ambos têm personalidades bem diferentes. Mercenário, Anatomia de um Assassino foi lançada originalmente numa minissérie de 5 edições pela Marvel Comics, lá pelo ano de 2004. No Brasil foi lançado rapidamente, logo no ano de 2005, na revista Demolidor da Panini, entre as edições 19 e 23. E mais recentemente essa minissérie foi relançada em um encadernado capa dura, custando R$ 24,00, novamente pela Panini Comics, nesse ano de 2014. Um grande problema que surgiu com a publicação desse material foi o anúncio dele, feito ainda no início desse ano de 2014. Bem, é que a Panini já havia revelado que esse encadernado seria lançado logo, inclusive já tinha revelado a capa e tudo mais. Porém, meses se passaram e pareceu que a editora havia simplesmente esquecido de lançar esse quadrinho. Felizmente ela lançou agora, no finalzinho do ano. O quadrinho é escrito por Daniel Way e a arte do Steve Dillon. Bem, Daniel Way é um roteirista que vocês devem se lembrar pela atual fase dos Thunderbolts da nova Marvel, que eu acho um título meio fraco, pelo menos nas primeiras edições, que foi que eu li. Inclusive nesses Thunderbolts ele trabalha junto com o Steve Dillon novamente. Mas o que realmente se destacou na sua carreira foi o seu trabalho com o título Deadpool, porque ele escreveu bastante história para o personagem. Já o Steve Dillon é um nome bastante familiar para quem leu Preacher e até mesmo Hellblazer. Eu gosto da arte do Steve Dillon, mas ele realmente não se sai muito bem nesses títulos de super-heróis da Marvel. O trabalho que ele fez em Thunderbolts, na minha opinião, é bem ruinzinho, diferente do que ele fez em Preacher. Enfim, falamos mais sobre isso logo. Bem, para começar vamos falar do roteiro. A impressão que eu tinha do Daniel Way é que ele não era lá um ótimo roteirista. No geral, suas histórias são sempre medianas, divertidinhas no máximo. Mesmo assim, eu botei fé nessa HQ desde o começo, por se tratar de um vilão que eu gosto bastante. As minhas expectativas estavam relativamente altas para essa leitura, embora eu já tivesse meio que preparada para caso o quadrinho fosse absurdamente ruim. E graças a Deus essa história foi muito boa mesmo. Como eu já tinha falado, a origem do mercenário nos é mostrada através de uma série de flashbacks, que ocorrem durante uma conversa do próprio mercenário com outros dois personagens. Eu achei que o autor seguiu o caminho certo nessa história, deixou tudo mais dinâmico e acabou que ele não precisou enrolar e encher linguiça para deixar a história maior. As coisas simplesmente fluíam, e isso permite uma imersão maior na história. Além disso, não é uma origem muito detalhada. Geralmente são apenas momentos importantes do passado do mercenário que nos são mostrados, ou às vezes alguns acontecimentos são citados bem rapidamente, sem tomar muito espaço na narrativa. E eu devo dizer que a minha visão do Daniel Way como roteirista mudou bastante, cara, e positivamente. Os diálogos são bem trabalhados, toda a personalidade do mercenário é mostrada na arrogância e no sarcasmo das suas palavras. E ao mesmo tempo temos o comportamento mais humano dos outros personagens, que estão na verdade tentando entrar na mente do cara e entender o que se passa na cabeça desse maluco assassino. Inclusive eu achei que a Panini acertou no subtítulo dessa série, mesmo não tendo nada a ver com o original, que é Greatest Hits.
Acho que acabou combinando muito mais e realmente dando um gostinho de que a história tem a oferecer para o leitor. Pode parecer meio estranho e genérico, na verdade é um pouco genérico mesmo, mas eu achei satisfatório. Agora é hora de falar da arte. Como eu tinha falado anteriormente, Steve Dillon é um ótimo artista, mas no geral seus trabalhos para Marvel não foram lá muito bons, principalmente em Thunderbolts. Nessa história aqui, o Steve Dillon fez um trabalho competente, embora não impressione nem chame atenção. Ficou uma arte bacaninha, combinando com a história, embora eu ainda ache que uma arte um pouco mais sombria, como a do próprio Mike Deodato Jr., que foi o cara que desenhou algumas das capas dessa minissérie, combinaria mais. Mas tudo bem, a arte tá boa sim. E minha nota de 0 a 5 para Mercenário, Anatomia de um Assassino é 4,8. Pode parecer uma nota meio exagerada e alta, mas eu me diverti pra valer durante essa história. Então sim, ela correspondeu a todas as minhas expectativas e cumpriu seu papel. Na minha opinião, foi o melhor encadernado da série de vilões da Panini até agora. Se você tá afim de ler uma história muito bacana nesse fim de ano, ter uma leitura divertida e tal, eu recomendo bastante que você compre esse encadernado. Até mesmo para quem não conhece o vilão muito bem, eu acredito que essa seja uma excelente oportunidade de conhecê-lo mais. Fica aqui a minha recomendação desse excelente material. E caso você termine de ler essa história e goste, fica aqui uma recomendação extra de uma outra história feita pela mesma equipe criativa dessa aqui, o Daniel Way e o Steve Dillon, que é Justiceiro vs Mercenário. Essa aqui é uma outra minissérie de 5 edições publicadas pela Marvel no ano de 2006. Na história, o mercenário é contratado por uma família de mafiosos para assassinar o Frank Castle, mais conhecido como Justiceiro. Só que, obviamente, o Justiceiro não é nem um pouco fácil de matar, e aí a história segue em confronto entre os dois. Eu acho essa história divertidíssima e até mesmo melhor que Mercenário Anatomia de um Assassino. Então, caso vocês curtam, fica aqui essa recomendação extra de mais um material bem bacana. Bem, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por assistirem o vídeo até o final. Por favor, não se esqueça de deixar o like e o favorito de vocês aqui para dar uma ajuda na divulgação do canal. Afinal, sempre dá bastante trabalho trazer conteúdo novo para o canal. Beleza, pessoal? Fui. Até mais.